Setor moveleiro do estado já com atenção total devido ao tarifaço dos Estados Unidos, e você vai ver também. Tarifaço mexe com várias estruturas no país. WhatsApp derruba milhões de contas no mundo para evitar fraude. Catarinense vive momentos de tensão e pânico em voo para Amsterdã. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, quinta-feira, 7 de agosto de 2025. Tempo bom e estável em toda Santa Catarina, mas a previsão do tempo já alerta. Frente fria chegando novamente. Estamos no inverno, então ela sempre aparece, né? Frente fria vem trazendo um pouco mais de chuva e queda nas temperaturas a partir dessa noite de quinta-feira. A Defesa Civil já lança o seu montante de alertas aí para quem é cadastrado e para quem não é, a gente informa por aqui sobre essas condições climáticas. Então vai ter declínio acentuado na temperatura, ou seja, vai cair bastante, principalmente nessa madrugada, a partir dessa madrugada, e aí vai seguindo até a próxima semana. O frio, temperaturas aí na casa de 6 a 8 graus no amanhecer aqui na região de Planalto, Serra Catarinense. Tem chance de geada nos próximos dias, então, gente, é cuidar da saúde, do aquecimento aí das pessoas, dos idosos, dos pets, das crianças, porque vai ter uma mudança brusca de temperatura para os próximos dias. E a chuva também volta a assolar o estado, principalmente nesse final de semana. Então é bom ficar de olho aí nessa mudança de temperatura. Por enquanto, aqui na região de Planalto não tem chuva, não. Tá tudo ainda meio nebuloso, já saiu sol, já fechou tempo. A gente já achou que ia cair um temporal, que nada, já abriu o sol de novo, mas não tá quente, não. Temperatura na casa dos 18 graus, mas sensação térmica por volta dos 15. Olha só, o governo federal anunciou que a Organização Mundial do Comércio estará contra o tarifaço de impostos imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo Itamaraty, foi formalizado o chamado pedido de consulta. Na Organização Mundial do Comércio, em Genebra, na Suíça, o governo abriu consulta para avaliação do órgão sobre a sobretaxa de 50% para a entrada de produtos brasileiros no país. Esse é o primeiro passo para uma ação, anterior à eventual abertura de um painel, mecanismo de julgamento dentro da organização. Segundo a estimativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, cerca de 36% das exportações brasileiras aos Estados Unidos serão afetadas. A medida prevê uma lista de exceções, como suco de laranja, aeronaves civis, petróleo, veículos e peças, fertilizantes e produtos energéticos. Mas a carne e o café, por exemplo, estão entre os produtos afetados. A avaliação do caso na OMC é um processo longo e não há garantia de sucesso. Mas o mecanismo da organização tem o objetivo de assegurar que os países cumpram os acordos comerciais, como a cláusula da nação mais favorecida e os limites tarifários previamente acordados, e também que medidas consideradas incompatíveis possam ser contestadas. Segundo o Itamaraty, o tarifaço pode comprometer a estabilidade do sistema global de comércio. 1h18, olha só, gente, Santa Catarina e o Paraná assinaram o acordo para a compensação dos royalties do petróleo, devidos pelo Estado paranaense aos catarinenses. Os governadores Jorginho Melo e Ratinho Júnior fecharam o entendimento de que o valor de 340 milhões a ser ressarcido vai ser pago em obras estruturantes na rodovia SC 417 da divisa entre os dois estados até o contorno de Guaruva. A negociação encerra a ação civil originária número 444, na qual o Paraná foi condenado a ressarcir Santa Catarina por valores dos royalties recebidos indevidamente em razão de um erro de demarcação
nos campos de exploração de petróleo, cometido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nos anos 80. Essa reunião ontem foi com pompas e circunstâncias na capital do estado, na Casa da Agronômica, e aí fecha esse impasse histórico da demarcação dos estados. Santa Catarina ganhou um pouquinho mais de terra e aí dentro da demarcação até chegar lá ao oceano, o Paraná ficou devendo, então vai ser ressarcido através das obras na SC 470. Os desastres mundiais provocaram prejuízo de 742 bilhões de reais no primeiro semestre do ano. Segundo a resseguradora suíça, o valor é o maior que do mesmo período do ano passado. As maiores perdas foram provocadas por tempestades e incêndios em Los Angeles, nos Estados Unidos. 135 bilhões de dólares, ou 744 bilhões de reais. Esse foi o valor pago para reparar ou amenizar os prejuízos dos desastres naturais no primeiro semestre desse ano. Comparado ao mesmo período do ano passado, foram registrados 123 bilhões de dólares. Convertendo para a época, chegou a 677 bilhões de reais, devido às perdas com catástrofes naturais. Os números são da resseguradora suíça, a Swiss Re, que classificou as perdas como de uma severidade excepcional. A resseguradora suíça fornece estimativas dos custos de desastres naturais e dos valores cobertos pelo setor como um todo. Ela também enfatizou que as despesas geradas por incêndios aumentaram significativamente nos últimos 10 anos, devido ao aumento das temperaturas, períodos de secas mais frequentes e mudanças nos padrões de precipitação. Os incêndios florestais em Los Angeles, nos Estados Unidos, resultaram no aumento expressivo das perdas econômicas provocadas pelos desastres naturais, registrando 40 bilhões de dólares em perdas cobertas pelo seguro. Além dos incêndios, os danos também foram agravados pelas fortes tempestades no país, chegando a 31 bilhões de dólares coberto por seguros. Esse valor não é tão alto quando comparado a 2023 e 2024 e é inferior à tendência de longo prazo, com despesas próximas a 35 bilhões de dólares para as seguradoras. Entre os desastres de grande impacto do semestre, a resseguradora também destacou o terremoto de março em Myanmar, que afetou países próximos como Tailândia, Índia e China. Os valores exorbitantes podem aumentar ainda mais, isso porque o segundo semestre costuma ser mais oneroso para as seguradoras, especialmente por conta dos danos relacionados à temporada de furacões no Atlântico Norte. A Swiss Re fez uma estimativa com base no ritmo que aconteceu os eventos nos primeiros 6 meses. Se os gastos continuarem nessa aceleração, os prejuízos cobertos por seguro podem ultrapassar as projeções fixadas em 150 bilhões de reais, o que chegaria próximo a 830 bilhões de reais para 2025. A seguir, catarinense vive momentos de tensão em voo internacional. De volta com o nosso Informe Região e olha só, gente, para evitar fraudes, a Meta, que é a dona do WhatsApp, está realizando um processo de derrubada de contas no mundo inteiro. Centros de golpistas foram detectados e já lesaram bilhões de dólares para pessoas do mundo. O WhatsApp cancelou 6.800.000 contas vinculadas a golpistas em todo o mundo no primeiro semestre desse ano, segundo a Meta. Muitas das contas estavam vinculadas a centros organizados de criminosos em países do Sudeste Asiático. Segundo a Meta, esses centros frequentemente utilizavam o trabalho forçado em suas operações. O WhatsApp está implementando novas medidas antigolpes para alertar o usuário sobre possíveis atividades fraudulentas, como a adição de usuários em grupos por alguém que não está na sua lista de contatos. Uma tática cada vez mais comum entre golpistas envolvendo sequestro de contas do WhatsApp ou também adicionando usuários a grupos que promovem esquemas falsos de investimentos, entre outros golpes. Em um dos casos detectados, o WhatsApp trabalhou com a Meta e a
AI, desenvolvedora do ChatGPT, para interromper golpes vinculados a um grupo criminoso do Camboja, que oferecia dinheiro em troca de curtidas em postagens nas redes sociais para promover um esquema de pirâmide falso de aluguel de scooters. Segundo a Meta, centro de criminosos que roubam bilhões de dólares enganando as pessoas com golpes operando a partir de países do Sudeste Asiático, como Myanmar, Camboja e Tailândia. Esses centros também são conhecidos por recrutar pessoas que são forçadas a aplicarem esses golpes. As autoridades da região têm alertado as pessoas para que fiquem atentas a possíveis fraudes e utilizem medidas antigolpe, como o recurso de verificação em 2 etapas do WhatsApp, para ajudar a proteger suas contas contra sequestros. Em Singapura, a polícia também alertou usuários para que fiquem atentos às quaisquer solicitações incomuns recebidas em aplicativos de mensagens. Gente, sempre manter seguro suas contas em rede social, principalmente com autenticação em 2 fatores. 1h28, olha só, a Administração Municipal de Criciúma informou agora cedo, por meio da Secretaria de Assistência Social, que formalizou ontem à tarde o contrato de credenciamento com a 4ª empresa autorizada a operar no novo modelo de serviços funerários do município. A funerária Vita Serena, sediada na Avenida Centenário 3699, no centro, passa a atuar a partir desta sexta-feira, dia 8. O sistema agora está funcionando desde julho, com a atual administração, com o credenciamento da primeira habilitada, que foi lá conforme o regulamento da Lei Complementar 596/2025. Então, agora são 4 empresas que podem atuar como serviços funerários aqui no município de Criciúma. 1h29, o tarifaço do Trump está afetando milhares de brasileiros. Um estudo feito, cerca de 146 mil empregos podem ser cortados em até 2 anos. O tarifaço de Donald Trump começou a valer a partir desta quinta-feira, afetando mais da metade dos produtos domésticos que entram no mercado norte-americano. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais fez uma simulação, e nela as tarifas podem reduzir o PIB brasileiro em mais de 25 bilhões de reais no curto prazo e até 110 bilhões no longo prazo. Segundo o estudo, as tarifas de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros podem cortar 146 mil empregos formais e informais no Brasil em até 2 anos. Na agropecuária, tem destaque o impacto sobre a pecuária, especialmente a cadeia da carne bovina, que segue fora da lista de isenções tarifárias e representa a parcela significativa da pauta exportadora nacional. Com as exceções estabelecidas, os setores industriais mais atingidos, segundo o estudo, serão a siderúrgica, a fabricação de produtos de madeira, de calçados, de máquinas e equipamentos mecânicos. Ainda no próprio estudo, o Brasil exportou aproximadamente mais de 40 bilhões de dólares aos Estados Unidos em 2024, o equivalente a 1,8% do PIB nacional. Metade desse valor está concentrado em combustíveis, minerais, ferro e aço. 1h31, olha só, gente, minutos de pânico durante o voo entre São Paulo com destino a Amsterdã, na Holanda, aconteceram nesta quarta-feira e foram registradas pela jornalista catarinense Simone Malagoni. Nos vídeos publicados no Instagram dela, mostram o medo dos viajantes e da tripulação ao avistarem fumaça no interior da aeronave. Nas imagens, os passageiros aparecem cobrindo o rosto com travesseiros, enquanto as comissárias de bordo circulam com extintores e toalhas sobre a cabeça para se protegerem. O incêndio foi causado devido a um carregador portátil, também conhecido como powerbank, que esquentou durante o voo na mochila de um dos passageiros e acabou pegando fogo. Esse tipo de aparelho armazena energia, não sendo necessário tomada para carregar aí as baterias dos celulares. Segundo a Simone, faltava aproximadamente 4 horas para chegarem ao destino final e a maioria dos passageiros dormia, incluindo o dono do carregador. Ninguém ficou ferido. No Instagram dela, ela já está lá feliz, faceira, passeando, viajando. Ela é jornalista e faz aí diários de viagem nas suas redes sociais e acabou registrando. Ela alegou, que na hora ali que ela fez as imagens, ela tinha um sinal de Wi-Fi, ali conseguiu fazer as postagens. Um baita susto, ninguém ficou ferido.
A seguir, indústria de Santa Catarina da parte de móveis está ameaçada também pelo tarifaço americano. De volta com o nosso Informe Região, 1h37. Olha só, gente, depois de liderar as vendas de móveis no Brasil, no primeiro semestre, a indústria moveleira aqui de Santa Catarina está aí, né, resolvendo dar férias coletivas para refazer a rota das vendas devido a esse tarifaço do Donald Trump. Após comemorar uma alta na exportação de móveis no estado, tendo no primeiro semestre de 2025 uma alta de 6,6% no faturamento com exportações, a indústria de móveis catarinenses já sente o impacto do tarifaço de Donald Trump. Com isso, as indústrias de móveis da região norte do estado, principalmente da cidade de São Bento do Sul, enfrentam dificuldades significativas devido à suspensão de pedidos dos Estados Unidos, que representam 62% das exportações do setor. A decisão de conceder férias coletivas a cerca de 3.000 funcionários foi tomada por 15 empresas da região. De acordo com a nota da indústria da construção e do mobiliário de São Bento do Sul, de 30% a 40% dos fabricantes locais têm negócios com os Estados Unidos. No último ano, as exportações da região totalizaram 123 milhões e 400 mil dólares. A paralisação das atividades é uma estratégia para evitar o acúmulo de estoques, enquanto as empresas aguardam uma solução para a sobretaxa e, segundo as informações, até o momento não houve demissões, mas também fica um alerta da situação que, se ela persistir, o quadro de funcionários poderá ser diminuído, além também de ser pensado um redirecionamento na produção para outros mercados, o que poderia ajudar a mitigar as perdas, embora essa readequação exija tempo. As indústrias da região, que empregam num total 7.000 pessoas, estão buscando alternativas para manter a operação e minimizar os impactos da crise. No primeiro semestre de 2025, Santa Catarina foi o estado brasileiro que mais faturou com exportação de madeira e produtos derivados da madeira e cortiça. Foram 1.300.000 toneladas de produtos que renderam 668 milhões e 700 mil ao estado. O valor representa 37% das exportações brasileiras de madeira e 11,4% do total de exportações catarinenses no período. No ranking nacional, liderado por Santa Catarina, o segundo lugar fica com o Paraná, também grande exportador dos produtos. Os paranaenses tiveram faturamento de 641 milhões de dólares. O Rio Grande do Sul vem em seguida, com 148 milhões de dólares, São Paulo com 106 milhões e o Pará com 99 milhões de dólares aparecem na sequência. Alerta, né? Sinal de alerta ligado em todos os setores, principalmente aqueles que vivem da exportação. A gente vai acompanhando essa situação, o setor moveleiro do estado já acende o seu sinal amarelo, né? Dá aí as suas férias coletivas a boa parte dos seus trabalhadores para desenhar outras rotas, quem sabe vender para o Japão, para a China, para a Ásia, para outros países da Ásia, né? Para outros continentes também, a não ser ali para os americanos. Veio de uma alta expressiva, comemoração nas vendas e logo em seguida veio essa questão do tarifaço e agora está todo mundo bem preocupado. Inclusive, hoje pela manhã, Donald Trump comemorou nas suas redes sociais o tarifaço, que não atinge só o Brasil, atinge outros países do mundo com outros produtos também, mas e outros percentuais de taxação, mas ele hoje comemorou, falou que pouquinho da manhã ele estava, no nosso horário aqui do Brasil, ele estava tuitando lá, colocando que já estavam entrando bilhões de dólares nos cofres americanos devido aos tarifaços. Então,
a gente tem que ficar de olho por aqui. Antes de encerrar o nosso Informe Região de hoje, nem vou falar de futebol. A plenária do Senado acaba de aprovar a isenção do imposto de renda para pessoa física para quem recebe até 2 salários mínimos, o equivalente a R$ 3.036 hoje. O projeto de lei 2692/2025 segue agora para a sanção presidencial. A isenção valerá a partir do mês de maio do ano que vem, né, calendário 2025. O líder do governo, Jacques Wagner, do PT da Bahia, que construiu um acordo de aprovação do texto sem alterações. Ele rejeitou algumas emendas e, a exemplo, que pedia a extensão da isenção para quem recebe até R$ 7.300. Jacques argumentou que qualquer modificação agora levaria o texto de volta para a Câmara dos Deputados, aí todo o processo novamente. Então, vamos lá, gente, a partir do ano que vem, se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realmente sancionar, quem ganha até R$ 3.036 vai ficar livre aí do imposto de renda. Não é ainda aquele projeto dos R$ 5.000, a sanção está todo mundo falando, isenção desde lá de trás, desde a eleição, a gente está escutando isso daí. Mas, para quem recebe os valores acima de R$ 5.000, vai haver uma compensação financeira para ter aí equilíbrio nas contas e não barre a lei de responsabilidade fiscal. Continuamos acompanhando. Isso saiu agora há pouco, por isso que eu estava fazendo a leitura aqui da nota do Senado Federal. A gente tem que pagar imposto, né? Tem que pagar a máquina. Espero que eles, né, voltem para a gente também. Só para fechar, falando de futebol, o Criciúma só vai jogar segunda-feira contra o Atlético Paranaense em casa às 7 horas da noite. Gente, 7 horas da noite, já tem até instrução para entrar nesse jogo. Vai abrir o portão às 5, vai mais cedo, quem quiser não vai de carro, vai de amarelinho, porque vai estar um caos. O comerciário já é. Sem rotativo agora também, que também é uma bagunça. Tem gente que está pagando e nem tem que pagar rotativo, tá uma beleza. Mas cobriram as placas do rotativo. E aí, né, vai estar aquele caos bonito no centro de Criciúma. Então, 7 horas da noite é o jogo na segunda-feira, já vai se programando. Mas ontem teve reunião do Conselho, o Conselho Fiscal apresentou contas. E é o seguinte, o Criciúma quer subir, o Conselho liberou ali um aval para dar um dinheirinho ali para dar uma gastada, para contratar alguém que venha, resolva, jogue e suba o Criciúma. Se o Criciúma quer ficar estabelecidinho ali na Série B do Campeonato Brasileiro, arrumar a casa, então vai continuar assim, porque dinheiro para o ano que vem não tem mais. Então tem que jogar a Copa Santa Catarina, rezar para conseguir uma vaga na Copa do Brasil para entrar um dinheirinho em caixa o ano que vem. É esse o esquema. Gastaram demais, não tiveram controle, não colocaram nada na ponta do lápis e agora é só fazer conta na tabela para não cair ou para subir e também no cofre do clube, porque alguém vai ter que pagar a conta, né? Já sabemos, o clube ano que vem não vai estar com as contas sanadas e isso é uma preocupação muito grande. Quase 20 anos que o Criciúma não passa por uma situação como essa. A gente vai continuar acompanhando essa situação. 1h44. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais. @TV Primavera no Instagram e no Facebook e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera para você. Às 2 da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar aí às 4. A Hora da Graça chega com fé e devoção, encerrando bem a nossa programação local, abrindo a grade da Rede TV. Fiquem com Deus, façam uma boa quinta-feira e a gente se vê amanhã. Tchau!